obrigado. Agradecer a todos aqui. Vamos começar aqui com uma pergunta aqui para todo mundo, iniciando nosso painel. Quando a gente fala aqui de IA, o que significa construir a soberania tecnológica do Brasil, né? Quais são as capacidades indispensáveis para isso, né? Quando a gente fala aqui de soberania tecnológica para o Brasil. Essa pergunta aqui é para todos, e aí cada um, se puder falar um pouquinho sobre esse tema, deixar vocês livres, e aí vocês desenvolvem sobre essa pergunta inicial aqui do nosso painel, tá? Larissa, se quiser começar, Posso a gente começar? vai na ordem aqui, tá? Tá, Valeu, joia. gente. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer muito pelo convite de estar aqui hoje, agradecer ao Serratec, o anfitrião, agradecer aos convidados que estão compondo a mesa aqui também. Para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, é um orgulho fazer parte desse evento e é um prazer enorme. O ecossistema aqui da região é importantíssimo, a gente tem o maior interesse em estar presente, ouvir, dialogar e criar mais conexão e parcerias. Então, eu fico à disposição, né? E agradeço mais uma vez. Bom, falando diretamente, então, de soberania. Soberania é uma palavra que ficou muito em voga recentemente, né? Eu acho que até o ano passado, nunca tinha ouvido tanto falar de soberania como a gente tem falado agora. Então, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação tem se preocupado muito, de acordo com as diretrizes do presidente Lula, né, do governo, com essa questão da soberania, porque o entendimento é de que não existe soberania nacional sem soberania tecnológica. Quer dizer, soberania nacional seria aquela ideia de não depender totalmente de um outro país, de um país estrangeiro ou de outros países para se desenvolver, né? E aí, dentro disso, você não tem como deixar de ter um desenvolvimento tecnológico para que a gente tenha acesso a tecnologias em geral. E dentro da soberania tecnológica, o nosso departamento, que é de Ciência, Tecnologia e Inovação Digital, trabalha com soberania digital. E dentro desse conceito, recentemente, lá no Ministério, a gente teve, com a parceria de um professor da FGV do Rio de Janeiro, Luca Belli, especialista nesse tema, a gente publicou uma nota técnica sobre soberania digital e estabelecendo o seguinte: soberania não é isolamento. Isso tem que ficar muito claro. Soberania é, sim, autonomia, mas sem se isolar. Então, as parcerias são fundamentais, inclusive cooperações internacionais. Por quê? Desenvolver tecnologia é algo complexo. Você não faz sozinho. A gente precisa de parceiro, né? Então, isso é o primeiro ponto que tem que ficar muito claro, né? A gente não quer ser sozinho, a gente quer criar. Agora, a gente tem que definir o que é estratégico para que a gente possa aprender com os parceiros, com as cooperações internacionais, inclusive, a como desenvolver a tecnologia que a gente precisa de acordo com as nossas especificidades. E aí eu acho que, nesse ponto, a gente tem muitas oportunidades no Brasil, né? Enquanto outros países já estão muito avançados em vários temas tecnológicos, aí a gente fica assim, nossa, nós estamos para trás. Não. Aí é que estão as oportunidades. Aí que estão nichos que não são explorados de acordo com as especificidades do Brasil, né? E é aí que a gente pode explorar e desenvolver e alavancar a nossa soberania tecnológica, né? Então, assim, essas são as minhas considerações iniciais sobre o tema da soberania. Passo, então, para os colegas. Obrigado, Larissa. Primeiro, cumprimentando, né, Larissa, Fue, né? Feu. Macedo e a plateia, né, agradecendo o convite do Serratec para participar desse evento, está ali a Thaís, que eu estou vendo. Então, eu sou o Fábio Porto, eu sou pesquisador do LNCC, e, bom, eu vou tratar desse assunto do ponto de vista científico-tecnológico, onde a gente atua, né? Eu sou diretor do Instituto de IA, o LNCC, através do MCTI, criou um Instituto de IA já há uns 3 anos, acho que quase 4 anos, e o objetivo tem muito a ver com essa ideia da soberania.
os objetivos do Instituto são de desenvolver e fomentar a IA no Brasil, né? Então, soberania é formar gente. Então, a soberania tecnológica é ter o domínio dessa tecnologia, agora a gente está falando especificamente de IA, através da capacitação, e aí passa pelo ser humano, apesar de a gente falar de IA, mas é o ser humano, na verdade, que tem que desenvolver essa tecnologia. Então, tem a preparação das pessoas e uma infraestrutura técnica de hardware também, né? Nesse contexto atual da IA, você não consegue fazer o que a gente fazia, mesmo tendo um supercomputador Santos Dumont no nosso jardim, né? Pra vocês terem uma ideia, a gente está treinando o primeiro modelo daqui do LNCC, um modelo de linguagem, né? Inteiramente nacional, 100% com dados em português do Brasil. E essa primeira iniciativa, que tem uma métrica, né, o tamanho dele, de 1 bilhão de parâmetros, não dá para saber muito o que é, mas é bastante grande, ele está há 3 meses rodando numa única máquina. Então, assim, se a gente quer fazer... E hoje, eu estou falando de 1 bilhão, hoje os modelos dessas grandes empresas têm 1 trilhão de parâmetros, né? Então, a gente precisa de hardware também. Então, a gente precisa de capacitação humana e capacitação computacional, mas o hardware sozinho não faz nada. Você precisa de software que rode nessas máquinas. É o que a gente chama de pilha de software de IA. São várias camadas de software que se comunicam. Obrigado. Várias camadas de softwares que se comunicam para realizar uma tarefa. E todos esses elementos, o modelo, as camadas, os hardwares, participam dessa noção de soberania, no sentido de que, se ela não for do nosso domínio, eventualmente pode haver um bloqueio, né? A gente está ouvindo falar, e aí fazendo uma ponte com uma outra área, da crítica do governo americano sobre o sistema de PIX brasileiro, né? Todo mundo vê isso nas notícias, né? E a pressão qual é? É tentar recuperar um volume de transação financeiro que antes passava pelas empresas americanas, a Amex, Visa, Mastercard, essas coisas, que hoje não passam mais, né? E aí o governo americano faz pressão contra a nossa soberania, nossa decisão, para impedir esse tipo de transações que não passem pela moeda americana. Então, isso é soberania, né? Ou isso é uma invasão de soberania. No caso da tecnologia, a soberania é você ter o controle. Então, a gente entende que a gente tem que conhecer todo esse processo. Então, por exemplo, tem gente que diz, para que você vai construir um modelo de 1 bilhão se você tem aí o Claude, você tem o GPT, ChatGPT, tem esses modelos que estão aí, que você tem que pagar para usar. Bom, tem 2 razões principais para fazer isso. Primeiro, a soberania, que a gente está falando aqui. A gente conhecer o processo. E aí, vai ao encontro do que a Larissa comentou, a gente não está fazendo isso sozinho. A gente está fazendo com uma ajuda enorme da nossa colaboração japonesa, do National Informatics Institute, que a gente tem uma cooperação, que já construíram vários modelos de linguagem e disponibilizaram todos esses artefatos, né, necessários para a construção de modelos de forma aberta. Isso é uma coisa que a gente chama de ciência aberta, e é nessa que a gente trabalha. A gente desenvolve esses produtos, esses artefatos, e disponibiliza de forma aberta para vocês. Então, para quem tem empresa, para quem quer aprender, para quem vai estudar, para quem vai recriar o processo, reusar o processo, refazer o processo. Então, eu acho que soberania carece de uma estratégia, né? Uma estratégia complexa, nesse caso, que envolve vários componentes. Por exemplo, é difícil ser soberano em termos de hardware. Nós aqui não construímos placas como a gente usa hoje da NVIDIA, né, e de outros fabricantes que estão todos fora do Brasil, particularmente a NVIDIA, né? Então, a gente tem uma dependência. Se a gente é bloqueado de comprar hardware da NVIDIA, a gente não faz mais nada em IA, simplesmente. Então, por mais que nós desenvolvamos modelos e que a gente tem uma dependência externa. E essa dependência ela pode se estender nos limites que eventualmente parceiros ou não tão parceiros assim desejam ou imponham algum tipo de bloqueio ao nosso progresso. Isso já aconteceu em outros momentos. Quem se lembra da explosão da Barra de Alcântara, no norte em Natal, acabou com
um projeto de pesquisa de anos, mais de 10 anos, vários cientistas sucumbiram àquela explosão. Então, isso são ações que acontecem que afetam diretamente a nossa soberania. Então, é muito importante a gente ter noção da importância e do risco que existe em torno dessa palavrinha. Termino aqui. Obrigado. Excelente, excelente, Fábio. Não. É o microfone aqui do Feu. Estava desligado. Estava desligado. Agora foi. Pessoal, bom dia. Não, acho que não. Acho que não está. Vê o microfone. Pessoal, bom dia. Agora sim, prazer estar aqui. Agradecer mais uma vez, presidente, essa oportunidade de estar aqui representando o governo do Estado do Rio de Janeiro, numa pauta tão importante e principalmente num lugar tão relevante para o que a gente vem discutindo aqui nas pautas que fazem a diferença na vida do cidadão. Forçar aqui a Thaís, né, o Simão, assistir aqui a palestra anterior e reforço, deixa até um pouco nervoso aqui em tentar manter o padrão aí de qualidade, aí tentar colaborar, mas já adianto que eu sempre saio daqui do Serratec, da região serrana, melhor do que chego, né? Isso é sempre pontuo. E aí cumprimentar a Larissa, já assisti outras vezes, o professor Fábio aqui, que trabalha numa área que eu admiro muito, e o Alexandre, né, o nosso presidente de um órgão que eu admiro muito. E essa palavra soberania, ela é discutida em diversas áreas, né? Em todas as áreas a gente vem discutindo isso, né? Acabamos de passar pela Copa do Mundo, tendo futebol, a gente vem discutindo, perdemos nossa característica, e aí fica em dúvida em todo momento da gente perder nossas características. E talvez no governo digital seja o maior desafio, porque o governo digital, ele trouxe a maior integração que nós já vimos em todas as áreas. O governo digital, ele não tem fronteiras, a soberania está muito ligada às fronteiras, e o governo digital, ele tirou essas fronteiras. Você passou a conversar com as pessoas, você passou a falar com as pessoas de longe, de outros países, com facilidade, você começou a consumir produtos, serviços, que sempre tinha fronteira lá, à distância, e o governo digital tirou isso, e em momentos a gente se sente em qualquer lugar do mundo. Então, na parte de inteligência artificial não vai ser diferente. E o Estado teve uma proposta em relação a isso. Vou contar aqui na perspectiva do Estado, do Rio de Janeiro, né? É difícil acrescentar alguma coisa depois da fala de vocês. E aí o Estado se preocupou justamente em não começar pela IA. E principalmente ouvindo o cidadão, para manter essa diferença, essa especificidade do caráter nacional, é sempre ouvindo o cidadão. Para que a gente vai usar a IA? O que a IA vai ser importante como ferramenta para justamente mudar a perspectiva tanto para dentro da administração, mas principalmente da política pública, da entrega do que o cidadão quer, do que o Estado pode proporcionar. Isso é fundamental para justamente manter a soberania, né? Ouvir quem está aqui perto da gente, do que o povo brasileiro precisa e do que a gente pode contribuir. E aí no Estado, a gente foi justamente mudar para dentro toda a cultura de dados. A gente foi mostrar lá para o Estado que hoje, para qualquer política pública, para a gente aprimorar qualquer política pública utilizando a tecnologia, é fundamental tratar os dados. E a gente foi para dentro do Estado, por meio do Comitê de Governança de Dados, mudar todo o tratamento que era feito com as informações geradas para o Estado. Então a gente colocou tudo em sistemas que pudessem dar para a gente transparência, para a população perceber o que o Estado produz e também para os servidores o que é produzido em suas atividades. E além disso, a gente procurou desmistificar tudo aquilo que era dado sensível, dado aberto, para as pessoas
potencializarem o conhecimento ali das atividades que são inerentes aos estados. Então, por meio do comitê de dados, nós entregamos o portal de dados abertos, nós colocamos em sistemas, nós fomos verificar que era necessário a gente interagir com diversas áreas do Estado por meio da interoperabilidade, que várias informações já estavam em áreas que não conversavam. Então, na segurança tinham informações que ali na parte social a gente não utilizava. Isso tudo foi fomentado por meio desse comitê organizado, e aí temos hoje APIs, ferramentas de interoperabilidade, ferramentas de transparência, ferramentas de catalogação de dados, portal de dados abertos, e depois, pela própria necessidade, vimos a necessidade, inspirado no governo federal, de fazer um plano, e um plano que é o nosso PIAF, que é o Plano de Inteligência Artificial Fluminense, muito inspirado nessa cooperação internacional, cooperação com o governo federal e cooperação com as áreas de ensino. Então, a primeira coisa, a gente foi buscar com o governo federal a experiência de fazer um plano e fomos catalogar dentro do Estado todas aquelas iniciativas que tinham inteligência artificial. Mas era iniciativa de entrega, não. Iniciativas na área de pesquisa, do que existia de data center, tudo aquilo, o que havia relacionado à inteligência artificial, a gente foi lá catalogar. Muito com o apoio, que é sempre, né, do SEBRAE, né, que é um grande parceiro aqui do Serratec, traduzindo também toda a experiência que havia com o governo federal e toda a experiência que tem no mercado, né, nos municípios. Então, o plano foi, primeira parte, construído com a catalogação de todas as atividades com a inteligência artificial, e segundo, discutindo principalmente com as universidades, né, a gente teve o prazer da UNNCC, e aqui Petrópolis foi muito presente no nosso plano, em tudo aquilo que era produção e tudo aquilo que a gente achava importante que o Estado poderia produzir por meio de um plano para potencializar para a população as entregas de política pública por meio da inteligência artificial e tudo aquilo que o Estado poderia incentivar para também nas áreas fins, né, que é a universidade, nos núcleos que fomentam, Serratec. Isso aí tem sido justamente, para mim, no Estado, a maior produção, a maior iniciativa para que a gente tenha soberania. Porque só... Alô? Só com todo esse ecossistema unido, né, e principalmente aproveitando o que cada órgão tem para contribuir, a gente vai conseguir ter a soberania e ter a possibilidade de resistir, né, que não é um problema, mas da gente realmente não ficar só utilizando o que vem de fora. Então, para mim, assim, resumidamente, a soberania está justamente nessa toda a organização do que a gente tem de melhor para a gente atender a nossa população também na inteligência artificial para coisas úteis. Perfeito, Feu. Dando sequência aqui, eu queria direcionar aí, pegando um gancho aí nessa das ações concretas aí da iniciativa do governo, né, de como que a gente bota na prática as ações do governo, né, de como que a gente implementa aí a inteligência artificial, né, e quais são as prioridades hoje e a estratégia brasileira da IA e qual o papel do governo, né? Queria direcionar essa pergunta aqui para a Larissa, né, como é que você traduz essa inovação em desenvolvimento aí nos diferentes territórios? Como é que o MCTI enxerga isso, Larissa? Como é que você conta um pouquinho para a gente qual é a estratégia real aí do Ministério de como que a gente vai implementar a IA no Brasil de maneira concreta? Qual é a estratégia? Obrigada pela pergunta. É uma ótima oportunidade para comentar com o público. Talvez as pessoas não tenham conhecimento, nem todo mundo tem conhecimento, que a Estratégia Brasileira para a Inteligência Artificial, ela é um documento, não só um documento, claro, mas ela está
consubstanciada, né, num documento materializado chamado Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, IA para o bem de todos. Esse nome ele já diz muito sobre qual é a estratégia brasileira para a inteligência artificial. IA para o bem de todos é uma perspectiva de inclusão e é uma perspectiva de participação na construção da inteligência artificial no nosso país, né? Ela não deve ser uma tecnologia a beneficiar somente uma bolha, somente uma elite. Ela tem que ser em benefício de toda a população brasileira. E isso se constrói desde o princípio. Quando o presidente Lula fez a encomenda dessa estratégia, né, que virou o PBIA, Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, ele fez essa encomenda para o CCT, que é um Conselho de Ciência e Tecnologia. Esse conselho é um órgão colegiado, ele é composto por sociedade civil, setor privado, né, empresas, outros representantes, especialistas, academia, né, e o presidente Lula ele fez uma encomenda assim: olha, eu quero que o Brasil tenha a IA. Né? O presidente fala a linguagem do povo, assim. Então, o que ele quis dizer com isso? Na época, há 2 anos atrás, já tem 2 anos, né? Isso existia uma ideia de que o Brasil tinha que ter uma espécie de chat GPT, para simplificar assim, do Brasil. Como se isso fosse a inteligência artificial. Na verdade, a inteligência artificial é uma tecnologia muito ampla, né, que tem diversos tipos de formas de manifestar, de construir inteligência artificial, né, de expressão. Então, hoje em dia, a gente já tem uma outra perspectiva sobre a inteligência artificial no Brasil, né? Aproveitando essas oportunidades de acordo com o contexto brasileiro. Não adianta a gente pegar e querer construir um modelo de linguagem que tenha uma base global. Qual é a real necessidade do Brasil? Onde a gente pode investir? Onde a gente pode alocar recursos? Então, o PBIA ele destina 23 bilhões de reais para diversas ações que ele prevê. Isso é importante, porque a gente é um país em desenvolvimento, os recursos são escassos, a gente, tendo um plano, a gente consegue trilhar um caminho em direção a atingir objetivos bem concretos. Isso é super importante em termos de eficiência, né? E alcançar, de fato, a meta e a gente poder reservar esses recursos no orçamento público. Bom, o PBIA ele tem essa pegada, então, de ser muito participativo desde o princípio. Então, para a elaboração do PBIA, a gente ouviu, foram diversas reuniões, toda a sociedade civil representada, acadêmicos, especialistas, empresas, até que a gente chegou a esse plano, que é um plano que está sempre também sendo revisto. Existe um outro órgão colegiado que foi criado, que é o CIT Digital. Ele é um grupo composto por diversos ministérios e organizações, e dentro dele existe um monitoramento do PBIA, para ver se realmente aquelas metas estão sendo alcançadas, como é que está sendo a execução do plano, e, eventualmente, alterações, né? Saiu essa semana mesmo na mídia, nos jornais, não é segredo nenhum, que o próprio presidente Lula alterou, né, aprovou essa alteração no PBIA de que agora o Brasil vai comprar 2 supercomputadores. Originalmente, o planejamento era de somente um supercomputador. Mas justamente pensando na ideia da soberania, né, de que a gente não pode depender somente de um país, 2 supercomputadores de diferentes países, um dos Estados Unidos, provavelmente NVIDIA, o outro da China, né, mas ainda vai ter processo licitatório e tudo mais. Então, até mesmo toda essa questão de onde é que vai ficar o supercomputador, será que vai ficar em Petrópolis, né? Tem toda essa discussão. O martelo não está batido, mas aparentemente, pelo que estão dizendo, né, por conta da sobrecarga energética, deve ficar no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, mas talvez não em Petrópolis.
né, e outro deve ficar no Nordeste, mas isso tudo realmente ainda não está definido assim concretamente, né? São a princípio a partir dos estudos que estão sendo feitos e que isso está sendo levantado, mas ainda precisa ser confirmado. Então, assim, essa compra de supercomputador, por exemplo, é uma previsão do PBIA. E ela está dentro de um dos 5 eixos do PBIA, que é o primeiro eixo, que fala de infraestrutura e desenvolvimento. Além do eixo de infraestrutura e desenvolvimento, a gente tem o eixo 2, que é sobre difusão e formação em inteligência artificial, e aí a gente estava até conversando ontem com o Alexandre, né, sobre a importância do Serratec nesse papel de formação em IA e como a gente pode estabelecer parcerias, inclusive observando, né, os recursos orçamentários e os planos previstos dentro do PBIA. A gente tem muito aí a construir ainda e também a gente pode observar a execução no painel, né, no Power BI que tem lá no site do PBIA, todo mundo pode ver como acompanhar essa execução do plano. O eixo 3 fala da inteligência artificial no serviço público. A gente tem projetos incríveis, porque uma das grandes oportunidades do Brasil, em termos de inteligência artificial, é que o nosso país ele é dotado de bases de dados públicas enormes, gigantescas. Você tem assim o programa Bolsa Família, por exemplo, tem um cadastro gigante. O SUS todo digital. SUS é absurdo, né? É enorme, SUS é absurdo. é absurdo. E como o Feu falou, né, muitos dados abertos, muitas vezes eles podem ser reaproveitados e utilizados até para criação de negócios, empresas, investimentos podem se valer desses bancos, né, de dados. Então, o Brasil tem essa oportunidade, né? Então, assim, a gente está agora trabalhando muito dentro do PBIA na organização dos bancos de dados públicos, né? Eles precisam ser bem estruturados, precisa ter governança de dados, precisa ter uma higienização dessas bases de dados para que eles possam ser confiáveis, porque todo mundo sabe que a inteligência artificial se alimenta de dados. Se a gente não tem base de dados confiável, boa, não adianta nada, né? Então, esse eixo, a gente tem trabalhado muito em cooperação com o Ministério da Gestão e da Inovação, MGI. Temos o eixo da IA para a inovação empresarial, que é o 4º eixo, e o 5º eixo é de governança e inteligência artificial. Então, quais são os papéis, quais são as organizações, os órgãos que são criados para a regulação da inteligência artificial, né? Tudo isso também está contemplado dentro do PBIA. Então, como é que a gente pensa território? Bom, dentro de todo esse planejamento, além da participação e o diálogo que marcam a construção dessa política pública de inteligência artificial do nosso país, a gente tem essa flexibilidade e a noção de que a IA, para o bem de todos, ela tem que também ser pensada de acordo com as características de cada território do país, de cada região, né? Então, quando foi revisada essa questão de ter 2 supercomputadores, aí já está se falando, um no Rio de Janeiro e outro no Nordeste, justamente para sair um pouco do eixo do Sudeste, né? E ter uma diversificação, porque o país precisa ter esse olhar territorial de diversificação. Então, tudo isso é considerado, né? Eu acredito que a gente está indo por um bom caminho, mas a gente ainda tem muito a avançar e a gente conta com a participação de todo mundo. A gente está sempre aberto para construir a inteligência artificial para o bem de todos. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta aqui para o Fábio. Fábio, entendendo ali o papel do LNCC, né, dando sequência aqui na história do PBIA, qual é o papel do LNCC na implementação do PBIA? Né, no Brasil. Como é que o LNCC entra nessa atuação e como é que o LNCC fortalece aí os diferentes territórios e ecossistemas de inovação? Obrigado pela pergunta, Macedo. Estão me ouvindo aí? Sim, sim. Pois é, então o LNCC é um laboratório de pesquisa, né? A gente pode falar de pesquisa, desenvolvimento e formação de recursos humanos, né? E é nesse tríade que a gente vai atuar também no PBIA, né? Ano passado, o LNCC contratou 8 novos pesquisadores, especificamente na área de IA, né? Então, é fundamental para que um instituto de pesquisa como esse
possa alavancar um projeto grande como o PIBIA, ter gente bem qualificada, bem formada, estruturando o trabalho dentro do laboratório. Esse grupo que foi contratado atua em diversas áreas. Então, isso é muito interessante, porque a IA, ela, como já foi falado aqui, ela não é apenas um modelo, né? Os modelos, né, que você pode construir com os dados nacionais, por exemplo, eles são a base para a tomada de alguma decisão em alguma área, né? Em particular, no LNCC, a gente se interessa na área científica, né? Então, são várias áreas da ciência que a gente trabalha, indo desde a matemática, então, resoluções de problemas que estavam em aberto e que podem agora fazer uso da IA, passando por exemplo, problema energético, particularmente com a Petrobras. Então, com vários projetos que a gente tem com a Petrobras, desenvolvendo modelos de IA em várias áreas, desde a área de segurança, a área de prospecção, a área de pesquisa em reservatório, todas essas áreas. E na área de saúde, a gente tem parcerias grandes com a Fiocruz, no desenvolvimento, por exemplo, particularmente na época da Covid, né, na interpretação do genoma dos vírus, das cepas de vírus que a gente foi enfrentando ao longo da pandemia e continuamente nos outros problemas da microbiologia e do aspecto de saúde humana. Temos cooperações fortes com a área de meteorologia. Então, por exemplo, Petrópolis, que é uma cidade que a gente sabe aqui, né, problema climático, sofre do problema aqui das chuvas de verão, né, fruto aí do El Niño e mudanças climáticas. A gente tem um trabalho já há mais de 6 anos de construções de modelos de IA para tentar melhorar a assertividade da predição especificamente de eventos extremos. É um problema super difícil. Então, assim, não é porque a gente tem a IA que os problemas estão resolvidos. É um auxílio enorme para a nossa solução, mas os problemas estão aí. Eventos extremos, por exemplo, são raros. Os modelos, todos esses modelos, eles aprendem observando o dado, né? E é preciso que haja uma quantidade grande de dados de padrões diferentes exibidos para que ele possa tomar uma boa decisão quando se confronta com um dado corrente. Não é o caso dos eventos extremos, que felizmente são raros. Então são poucos dados que nós temos para tomar decisão. Então, o que eu estou querendo dizer é que tem muita pesquisa para ser feita, o problema não está resolvido. Não adianta a gente comprar e pagar o ChatGPT, o Claude, ou qualquer uma dessas IAs, que há problemas graves, assim, de exploração de petróleo. Como é que a gente sabe que se há um vácuo entre lâminas de minério a 5 quilômetros de profundidade do oceano, como é a pesquisa que a gente faz em profundidade na Petrobras para extração de petróleo do pré-sal? Como é que a gente reconhece todas as diferentes camadas minerais que existem, que podem mostrar uma certa porosidade conveniente para a existência de óleo? Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que o LNCC, voltando, né, pergunta isso é soberania, né, Fábio? Isso é soberania. Isso é soberania. Isso não é depender de ninguém, porque isso aqui é uma riqueza nossa. Isso é uma essa coisa que a gente nossa. desenvolveu em casa, né? Essa é a nossa soberania, né? Esse é nosso recurso, é a nossa riqueza. Muito interessante o Macedo fazer a relação com a primeira pergunta, né? Porque, assim, a soberania, ela é ampla e você focar num problema específico, você não resolve o problema, né? Por outro lado, você não tem como se abster de usar o que há de mais novo tecnologicamente para te auxiliar. Eu estava falando com o Macedo no problema da empresa dele, né? Que ele já fazia uma porção de coisas já com os dados que existiam e agora a LLM vai potencializar o conhecimento que ele já tinha. Então, assim, voltando, para não ir muito longe, mas voltando ao LNCC, o LNCC contribui com o PIBIA na pesquisa fundamental nas áreas que nós desenvolvemos, mas agora revisitando, repaginando essa pesquisa à luz da existência da tecnologia que é irrefutável, de altíssima qualidade. E, ao mesmo tempo, recursivamente, construindo essa tecnologia também. Então, a gente vai à ponta, e nós somos poucos, né, mas a gente faz bastante coisa. A gente não é grande, a gente é pequeno, mas faz bastante coisa. Tenho que falar do Instituto de IA também, que foi uma iniciativa do MCTI fomentando como instrumento, né, de implementação do PIBIA do ponto de vista das nossas ações. E aí eu quero realçar para um aspecto que é ortogonal a esses anteriores, mas do qual eu tenho muito orgulho. Acho que a Gabi está aí, a Gabi trabalha comigo e é quem é a responsável por essa área. Ali no fundo ali levantou a mão. Ó. Ali a Gabi está ali.
que é a Olimpíada de IA. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil, esse ano passado, executou a segunda Olimpíada de Inteligência Artificial e vocês vão ficar assombrados. Ninguém tem ideia da quantidade de... São alunos da 7ª série ao 3º ano do ensino médio, né? Por todo o Brasil. Vocês têm ideia de quantos se inscreveram no ano passado na Olimpíada de IA? 950 mil, aproximadamente, em todos os estados da federação. Desses 950 mil, foi fulinando, chegamos a 4 representantes na Olimpíada Internacional de IA, que aconteceu 2 semanas atrás no Cazaquistão. Desses 4, nós estamos na 2ª edição fomentando esse processo. Nós tivemos uma medalha, isso individual, né, independente do grupo, uma medalha de prata, 2 de bronze, uma menção honrosa e um prêmio de melhor execução num problema de robótica em grupo, de todos os países participantes. Então, é impressionante que a gente tem, aí a gente olha assim, tem gente qualificada, que não é qualificada. Tem um dos meninos, um desses 4, que está indo pela 2ª vez. Ele foi um dos 4 melhores ano passado e foi, a Gabi estava me falando isso, né? 4 esse ano. Ele foi esse ano de novo. Esse menino, ano passado, nunca tinha ouvido falar em IA. Ele não sabia o que era IA. E agora, pela 2ª vez, ele está entre os 4 melhores e foi lá no Cazaquistão e voltou. Isso é uma contribuição enorme para a gente desenvolver. Isso mostra que o brasileiro é muito talentoso, né, cara? Talentoso, cara. Talentoso. Você dá as ferramentas, dá os insumos, o cara vai lá. Um deles foi contratado para fazer... Contratado não, mas foi selecionado para fazer graduação na universidade, acho que é em Bahrein, qual é o país? Um país desse da Arábia, em IA, com tudo pago, passagem, estadia, curso, tuition, blá, 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 blá. Em suma, então esse é um outro exemplo de ação que um instituto, que não é só um instituto, nada se faz sozinho, nós temos a parceria com o EduSpace, que é o pessoal que operacionaliza as Olimpíadas, tem a Universidade de Pelotas, que participa da criação das questões ao longo das fases. Em suma, tem todo um processo, né, que é basicamente feito por colaboração, né, não tem valor nenhum envolvido, para chegar... E isso é formação de recursos humanos lá na base, que eventualmente... Acabamos? Não. O tempo acabou aqui, mas a gente vai estender mais uns minutinhos aqui. Bom, então, make a long story short, né, vou cortar assim. Eu estava dando os exemplos de ações, então esse eu me orgulho bastante, porque vai afetar uma parcela da população que está iniciando a vida, né? Então, é o cara que está lá nos cafundós do Brasil e que já rodou job no Santos Dumont. Detalhe, uma das fases eles rodam aqui. Então, assim, é isso que a gente tem que fazer, eu acho, né? A gente tem que realmente preparar os jovens, os adultos que estão hoje nas universidades, os pesquisadores que fogem, que saem, que são formados aqui gratuitamente e vão para fora do Brasil por falta de oportunidade. Não existe maior absurdo do que esse no mundo, né? Isso é uma coisa que acho que assim, o ecossistema tem que ter essa preocupação de reter os talentos. E acho que o governo tem que ter essa preocupação. Acho que assim, a gente tem esse investimento, tem o PIBIA. Eu acho que dentro do PIBIA tem que ter essa preocupação, né, quando a gente está falando de educação, de todo o investimento, 23 bilhões, a gente tem que ter essa preocupação de reter os talentos. A gente precisa ter uma parte da verba, que é o quê? A preocupação em reter os talentos. Eu vou fazer uma última pergunta aqui para o Feu, e falando aqui de Estado do Rio de Janeiro, né? E assim, qual que é a agenda, né, de IA do Estado do Rio de Janeiro? Eu sei que você já falou um pouquinho ali, né, que você focou nos serviços públicos, e eu acho que existe muito ali a evoluir, né, em termos de serviços públicos, né? Mas assim, o que mais você acha que o governo do Estado pode fazer em termos dos municípios, né? O que você acha que a gente pode evoluir aqui em termos de inovação? E o que a gente pode fazer de concreto aqui, principalmente para a região serrana, né? Qual a estratégia aí do governo do Estado para a gente evoluir o território, cara? O que você acha que a gente pode fazer de diferente para melhorar aqui o território? Então, seguindo
vou aproveitar a fala aqui da Larissa, o plano tem tudo isso que ela falou, que é muito inspirado no plano nacional. E esse plano prevê justamente a participação dos municípios. Porque quem está perto do cidadão, quem está entregando a política pública para o cidadão, são os municípios. E o estado do Rio de Janeiro está com uma oportunidade muito grande, que é uma virada de chave. A gente está saindo ali do regime de recuperação fiscal para o Propag. Né? Então, já sobrando aí mensalmente 200 milhões no orçamento, e existe justamente um acordo entre o governo federal e o Estado, que esse dinheiro, esse alívio fiscal, ele tem que ser investido justamente na área de ensino, na área de capacitação, na área de educação. Então, nós já temos um plano, né, já temos conversas, o Simão, a Thaís, né, aqui com o Serratec. Aqui é uma região que a gente acredita muito que esse investimento em capacitação, ele tem que justamente aproveitar toda a estrutura que já existe no ecossistema. Então, não é chegar a inventar um curso de IA da Secretaria, então é justamente aproveitar as faculdades, as escolas, o Serratec, para potencializar essa capacitação das pessoas. Tá? Isso realmente gerar emprego, reter talentos, melhorando a qualidade, o ambiente econômico. Né? É muito difícil você competir, mas é uma coisa que eu vejo em todas as áreas. Todo mundo tem um sonho de ir ali em Nova York, fazer um curso, mas quer voltar para o Brasil e quer justamente fazer a diferença aqui com quem está perto. Né? Então, eu acredito que com essa iniciativa do investimento junto aos órgãos, né? O Serratec tem todo o potencial, a gente viu ontem, fiquei muito emocionado com um testemunho aqui de uma moradora de Petrópolis, em parceria com as empresas, né? O mercado tem um papel fundamental, junto com o Estado, né? Trazendo aqui uma mudança na vida da pessoa, e a pessoa se sentindo aqui útil, né? Isso tudo vai mudando completamente a região, e a gente espera que justamente a Petrópolis tem todo esse ecossistema, né? LNCC, pesquisadores, faculdades, institutos, né? Uma grande possibilidade de trazer o supercomputador. Não é uma escolha só tecnológica, uma escolha, ela envolve pessoas, porque não adianta botar um supercomputador num lugar que não vão ter pessoas para operar. Que não tem um ecossistema, funcionando, né? Então a contribuição do Estado nessa pauta, ela já está presente, utilizando a inteligência artificial em diversas políticas públicas. Segurança, procuradoria, saúde, em cima desses dados, né, melhor política pública, mas principalmente aproveitando essa oportunidade desse investimento junto aos municípios, com o Serratec, com os órgãos que já têm na veia essa capacidade para potencializar a utilização da inteligência artificial, como o professor colocou, que faz a diferença até para, com pouca gente mesmo, a gente fazer muito mais. Então, eu estou muito empolgado. Aqui tenho conversado com vocês de Serratec para essa nova condição do Estado de aproveitar de uma forma organizada que o plano traz, com um ecossistema. A região aqui serrana tem hoje uma grande possibilidade e um grande compromisso. A prefeitura também é um parceiro muito forte em todos os projetos do Estado, para a gente tornar aqui a região como um polo para todo o Brasil, mantendo justamente a soberania. Uma referência, né? Gente, muito obrigado.